Rose, a palavra está contigo. Vamos aí para mais um dia de estudo. Obrigada, Léo. Você indicou o capítulo 5 para mim e o 4 para o Gerson. Então, ele vai fazer a comunicação dele e depois, na sequência, eu entro, tá bom? Fechou, Rose. Obrigada, eu falei Léo. Errado aqui. Gerson, meu camarada, o seu microfone está fechado. Não sei se você já está falando. Tá. Vocês escutam bem? Tá, beleza. Caso não, eu vou sair da tela aqui para aparecer a apresentação. Se falhar, vocês avisem aí. Eu não vou ver vocês. Deixa eu ir aqui para a tela da apresentação. Vocês conseguem ver a apresentação? Sim. Tá, perfeito. Eu não vou ver mais, aí vocês têm que falar para mim aí. Bom, então aqui está o capítulo 4, como foi apresentado. O título é O Currículo em Tempos de Obscurantismo Beligerante, né, de autoria do professor Newton Duarte. Aqui está a minha apresentação. Sou professor da Educação do Campo aqui em Paraupebas, também sou coordenador do Sintep, da subsede do município, e também participo do mestrado em Educação pelo PPGEDU da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E vou apresentar um pouco a ideia geral, né, do capítulo, o objetivo geral, que é apresentar o trabalho do professor Newton Duarte, né, e tem como objetivo específico falar um pouco da origem bem rapidamente e a estrutura do capítulo, destacar as ideias centrais do autor de cada sessão e tentar estabelecer algumas aproximações com a conjuntura atual do mundo e do Brasil, né? E a proposta do texto, ele caminha nessa rota. A estrutura, a apresentação da origem e a estrutura do capítulo. A origem do capítulo, conforme o próprio professor Newton Duarte, ele tem origem em 2018. Ele é publicado pela primeira vez na revista Espaço do Currículo, e ele foi ampliado, né, e revisado para publicação nessa obra que a gente está estudando agora. Então, a origem dele é essa, né? O marcador histórico dele inicial é de 2018. Então, um artigo bem recente da vida política, né, do Brasil. Ele está estruturado além das referências, em 4 tópicos. Né? O primeiro é o obscurantismo beligerante e o currículo. O segundo é o desenvolvimento pleno das potencialidades e enriquecimento das necessidades culturais dos alunos. O 3, relações entre o currículo escolar e a promoção da liberdade. O 4, a título de conclusão, este artigo não seria quixotesco, que é as considerações do professor Newton Duarte. Então, em linhas gerais, quem não teve condições de ler esse capítulo, eu recomendo bastante, caso alguém não tenha condições. Eu estou partindo do pressuposto que leram, né? Como disse o professor no começo, né? A ideia é a gente não dar uma aula, mas apresentar e propor o debate a partir de algumas ideias centrais. E é isso que eu vou tentar fazer aqui. Se houver alguma inconsistência, coletivamente a gente vai corrigindo ao longo do debate. Mas o texto é um texto bem fácil de leitura, uma escrita muito, muito didática, sem perder a profundidade das questões que ele apresenta. Então, o primeiro sessão a primeira lâmina que eu apresento aqui, né, que já é da primeira sessão, fala do obscurantismo beligerante e o currículo, certo? Esses 3 termos, no caso aí, eles são bem interessantes como o professor trabalha, né? Então,
o obscurantismo, essa adjetivação, né, beligerante, e como é que isso implica no currículo. Então, toda a trajetória da escrita ela vai estar nessa relação, né? O que é o obscurantismo, né, e por que ele se apresenta nessa condição de beligerância e como isso se reflete no currículo escolar, né? Então, o ponto de partida que o professor Newton Duarte assume é uma constatação de que o obscurantismo é mais do que uma retórica discursiva e passou a ser também uma prática de violência tanto física quanto verbal. Então, ele traz, ao longo do texto, alguns elementos empíricos, e eu acho que cada uma de nós aqui, pode trazer algum exemplo. Eu vou tentar trazer alguns elementos, inclusive, durante a minha fala, da minha vivência, inclusive. Então, o outro ponto de partida que ele fala que é que, embora não seja um fenômeno novo, ele assume características próprias na atualidade. E aí ele vai citar, né, essa base tecnológica, né, informacional, que permite um impacto muito maior do que em qualquer outro tempo histórico. Ele vai citar, por exemplo, a condenação do Galileu, né, Galileu Galilei, e do próprio Giordano Bruno, né, naquele período da Inquisição. E poderia citar outros, inclusive ele fala, né, houve tanto obscurantismo da esquerda quanto da direita, no século XX, por exemplo, né? Então, a questão do obscurantismo, ela se move nesses campos. E ele vai, depois de apresentar, fazer essa breve apresentação, a constatação de como se apresenta o obscurantismo no atual momento, e resgatando um pouco historicamente que isso não é novo, porém se apresenta de forma com mais força, né, mais avassaladora por conta das redes, chamadas redes, que às vezes não são tão sociais assim, né, como falou Lula em entrevista recente, são muito mais antissociais do que sociais, e ganham uma força muito grande, né? Então, nas eleições agora, a gente está vendo a força, por exemplo, que é esse movimento, né? E ele vai trazer algum significado a partir do dicionário para tentar limpar o meio do campo do que é que ele está chamando de obscurantismo, eliminando algumas ideias e tentando construir o conceito. Então, baseado no dicionário Aulete, que ele traz, né? Ele traz três ideias do que seria obscurantismo segundo esse dicionário. Primeiro seria um estado de quem se acha na escuridão, esse seria um primeiro significado. Um segundo significado seria a falta ou recusa de instrução ou ignorância. E um terceiro significado seria a tendência política a dificultar o progresso intelectual ou acesso do povo tanto à ciência como às artes, com o fim de explorar suas crendices e superstições. Então, ele apresenta essas três, inicia, né? Depois ele acrescenta mais algumas ideias sobre o obscurantismo, ainda a partir do dicionário, mas ele inicia com essas três. E aí ele vai agora discutir cada elemento desse, né? Cada elemento desse. Então, ele primeiro fala que a falta de instrução, tem a ver com o segundo elemento que ele coloca lá, não caracteriza necessariamente o obscurantismo. Embora isso possa se configurar a falta deliberada do acesso à educação, né, seja um problema, mas não necessariamente o obscurantismo, né? Agora, já coloca a seguinte questão: já a recusa à instrução pode ser consequência de atitudes obscurantistas.
que já dialoga um pouco com as ideias que ele vai desenvolver em seguida, né? Então, a falta de instrução não caracteriza necessariamente o obscurantismo. Contudo, a recusa à instrução pode ser consequência de atitudes obscurantistas ou experiências educacionais anteriores mal-sucedidas e frustrantes. Então, ele coloca esses elementos aqui que podem levar à recusa da instrução, né? Não é ainda o conceito. E também afirma que a ignorância não se torna um obstáculo ao avanço do conhecimento. Então, aqui está dizendo que ignorância não equivale ao obscurantismo. Inclusive, a ignorância ela é parte do processo do conhecer, porque o conhecer ele parte do não conhecer. Então, a gente está aqui num grupo de estudos e a gente considera que a gente não sabe, ou sabe, não sabe o suficiente. Pelo menos eu falo por mim, né? Então, o meu desejo, a minha permanência no grupo, adesão ao grupo, é porque eu quero aprender, certo? E aí a gente está nesse esforço coletivo de construir junto esse aprendizado. Então, a gente parte da ignorância, do reconhecimento da ignorância nesse sentido. Então, a ignorância, então, portanto, não é a mesma coisa que o obscurantismo. Ela é parte do processo do conhecer, né? Do se apropriar do conhecimento. Porém, se há um esforço, e aí é uma atenção que ele fala, né? Porém, se há um esforço deliberado para que o conhecimento não avance, aí temos o fenômeno do obscurantismo. Porque aí já temos uma ação deliberada que impede a superação da ignorância. E aí, mais na frente, a gente vai ver como é que isso se materializa, inclusive, em políticas educacionais, como no caso que vai ser exemplificada a BNCC. Avançando na discussão para tentar chegar à ideia do obscurantismo, ele vai dizer que o obscurantismo não luta apenas contra a ciência e a arte, mas contra qualquer ideia, atividade, atitude, visão de mundo que possa incentivar as pessoas a questionarem se a sociedade e a vida poderiam ser diferentes do que são na atualidade. Então, ele traz aqui um elemento muito importante. Então, o obscurantismo ele pode ter múltiplas faces, né? Então, ele pode se apresentar contra a ciência e a arte, mas contra qualquer ideia, atividade, atitude, visão de mundo que possa incentivar as pessoas a questionarem a sociedade, né? E aí segue. O obscurantismo quer eternizar relações de poder que são favoráveis a determinados setores da sociedade. E, para isso, precisa-se difundir preconceitos sobre quaisquer pessoa, grupo ou linha de pensamento que possa pôr em questão essas relações de poder. Então, o obscurantismo aqui, e aí ele chega na aproximação que ele vai definir enquanto conceito, e que o obscurantismo ele não é apenas o impedimento da ignorância em si. Ele é o impedimento da ignorância com a finalidade de eternizar relações de poder a partir de interesse de setores de sociedade. E aí, como a gente está numa sociedade de classe, portanto, da elite governante, ou poderia dizer em termos marxismo, né? A burguesia. Então, o obscurantismo ele se apresenta, então, como um projeto de poder para eternizar relações. Inclusive, se é relações de poder, então tem relações de subalternização, no caso da classe trabalhadora, né? Ele acrescenta nessa construção conceitual mais um elemento, né, que está no campo da linguagem, que é o obscurantismo, e aí ele vai citar o exemplo da tecnocracia econômica. Eu não lembro agora aqui, eu estava lendo o texto, eu me lembrei de um autor que ele fala sobre a razão instrumental. Se alguém lembrar, me ajuda depois. A razão instrumental.
que dialoga muito com essa questão aqui, que é uma linguagem que a função dela não é... Dá licença que eu vou fechar a porta aqui, que está aberta, tá barulho aqui do outro ambiente. Então, como eu estava falando, o obscurantismo no campo da linguagem, ele se apresenta a partir de uma linguagem que se reclama ser técnica, ser científica, mas ela serve muito mais a ocultar processos de relações de poder. E aí dá o exemplo da tecnocracia econômica. Quando a gente assiste, por exemplo, um telejornal nessa grande mídia, enfim, conduzida pela burguesia ou pela elite, como quiser falar burguesia, né? A gente não consegue compreender, né? Inclusive até dando vida a coisas que parecem ser abstratas. Então, como, por exemplo, o mercado ficou nervoso, né? Como se fosse um sujeito, né? Que ficou nervoso, o mercado reagiu, né? Essa coisa meio que abstrata. E entre outros termos, no caso que aparece na grande mídia, que as pessoas acabam não entrando, não comentando, mas que influenciam bastante a vida. E a ideia é essa mesmo, que as pessoas não participem desse debate, que bloqueie qualquer possibilidade de a gente discutir economia, por exemplo. Então, e aí eu trago aqui a fala do Lula, a metáfora da picanha e do churrasco é uma metáfora para que o povo entenda a economia. Porque a democracia, no caso, é isso, não acesso, não é uma abstração, não basta estar na lei que tem que ter direito isso ou aquilo, a gente tem que ter isso vivido, experienciado. Então, a questão da picanha, da cerveja, por exemplo, ela dialoga muito com essa tentar construir essa relação mais próxima com o povo, né? É claro que eu acho que, às vezes, quando a gente simplifica demais as coisas, também cria um outro problema. Vou tentar avançar aqui para não avançar no tempo. E aí o obscurantismo e o currículo, né? Que aí é o propósito, né? O obscurantismo beligerante, porque ganha essa prática de violência, que é física, é verbal, e como é que isso implica no currículo. E aí uma das expressões do obscurantismo no currículo é o movimento sem partido, né, que o Supremo já considerou inconstitucional, mas que ele continua fazendo efeito em vários municípios, inclusive no município onde eu atuo. A gente teve recentes problemas em relação a esse tema. Então, sua real finalidade, aí fala do Sonil, é a criação de um ambiente de censura ideológica, ética e política dos professores, dos currículos e dos materiais pedagógicos, de maneira a submeter a escola pública aos ditames das reacionárias e irracionalistas concepções de mundo existentes na sociedade contemporânea. Só que isso não está apresentado no movimento. Quem defende o movimento está falando que defende a escola pública, está falando que quer o direito de aprendizagem, ou da liberdade de aprendizagem, que é um outro conceito que depois o professor Newton vai trabalhar. Mas, na verdade, o que ele quer, e aí é importante a gente entender o que é o não dito, as entrelinhas, né? Aí a gente fez um debate, inclusive, recente, em relação a uma fala da Damares, ex-ministra e agora senadora eleita, sobre um tema que ela trouxe. A questão não é o que ela disse, que em si já é uma aberração, mas as intenções por trás do que ela disse. Esse é o exercício, porque o obscurantismo ele impede que a gente enxergue o que está por trás, né? Então, a gente fica com a aparência e não com a essência das coisas, né? Então, é muito mais do que censura de alguns temas, como o gênero, que sempre vem na frente. Inclusive, a gente teve recente problema aqui, inclusive com linchamento moral de um colega e praticamente expulsão dele do município, porque ele estava ameaçado de morte, porque fez uma fala e as pessoas interpretaram a fala como uma questão a questão de gênero, né? A questão não, a ideologia de gênero, porque a questão de gênero ela existe
que é importante que exista, né? Muitas mulheres que estão presentes aqui só podem estar porque houve esse debate no movimento feminista que permitiu que mulheres pudessem estudar, ocupar espaços, por exemplo, em universidades, espaços na política, poder votar. Então, a questão de gênero é importantíssima. A ideologia de gênero não existe, foi uma invenção que a direita construiu aí para poder, como já diz o professor Newton, manter relações de poder. Então, a reflexão que o professor Newton traz aqui, a partir desse conceito de obscurantismo e a relação no currículo, é que o currículo não deveria ser resultante de uma queda de braços sobre temas a serem incluídos ou eliminados. Da mesma forma que não deveria ser configurado ou reconfigurado para atender às demandas mercadológicas. E aí ele traz aquela questão que a gente começou no começo, no caso da BNCC. Tanto os ataques obscurantistas como o avanço da mercantilização da educação abalam as bases fundamentais da educação pública, universal, laica e gratuita. E aqui, pessoal, é uma questão que a gente tem que estar atento, porque, na verdade, isso não está dado no primeiro momento, porque a vida nossa, e eu falo por mim, ela é tão corrida, quem é professor tem que fazer carga horária no meu caso, também, professor da educação do campo, eu consigo fazer minha carga horária numa única escola, com complementação de outra disciplina, que não é o correto, mas é o arranjo para a educação do campo. Infelizmente, é assim, né? Mas a maioria dos colegas, inclusive do meu ciclo de amizade, eu imagino que a maioria de quem atua, tem que trabalhar de forma a não ter tempo para pensar nas coisas. Às vezes chega uma BNCC e outras políticas que carregam à frente bandeiras que são historicamente do campo progressista. Então, eles falam de direito, de aprendizagem, que é uma redução do direito à educação, mas, enfim, chamam, né? Falam de democracia, de participação, de protagonismo, de uma série de elementos, no caso, que elas fazem parte do conjunto do nosso campo de luta, né? No campo progressista. Pessoal, não falo do tempo, mas por favor, me digam em relação ao tempo que está acabando aí, tá bom? Para não avançar em relação a... Eu acelero. Quanto tempo eu tenho ainda? 15 minutos, o Gerson. Pode avançar, pode... Tem ainda mais 15 minutos de fala, tranquilamente. Perfeito. Então, aí tem um capítulo, o outro capítulo, avançando para o outro capítulo, ele vai falar sobre o capítulo, ele já anuncia o que quer se propor, claro, né? É isso a questão do capítulo. Desenvolvimento pleno das potencialidades e enriquecimento da necessidade cultural dos objetivos. E é essa a dupla ou duplo objetivo da escola e o elemento nuclear da escola, que é o conteúdo do currículo. É isso que a escola deve promover, o desenvolvimento pleno das potencialidades e o enriquecimento das necessidades culturais dos outros. Aqui não sei se eu coloquei certo esse título aqui. Deixa eu olhar aqui. Dos alunos, tá? Dos outros. Mas é dos alunos, desconsidere os outros aí. Então, ele vai trabalhar a ideia de potencialidades a partir de uma perspectiva processual e dialética da individualidade humana. E também ele vai usar Gramsci para falar sobre isso, que as possibilidades elas estão no núcleo constitutivo do ser humano. Então, todo ser humano ele é constituído por possibilidades. E há uma relação dialética entre o indivíduo e as circunstâncias socioculturais. Então, há uma relação sempre entre subjetividade e objetividade, certo? Então, no mundo hegemonizado pelo capitalismo, isso afeta bastante a nossa subjetividade, né?
em maior ou menor grau, todos nós somos afetados pela objetividade de um modo de produção hegemônico, que é o capitalismo. Então, a questão da concorrência, do individualismo, né, de uma relação com a produção que é de estranhamento, né? A gente não consegue enxergar o mundo como uma produção social, parece que ela caiu do céu, ou nascesse uma banana numa bananeira, né? Se fosse uma coisa natural, e assim vai ser assim para sempre, né? E, na verdade, essa relação é uma relação dialética, né? Então, subjetividade e objetividade, ela é uma relação dialética. Então, a possibilidade, ela se coloca como um processo histórico, né? Então, a gente está diante, por exemplo, da situação do país, que é esse que todo mundo conhece, de avanço desse obscurantismo beligerante, mas há possibilidades de superar esse momento e construir outra socialidade que não seja baseada no obscurantismo, por exemplo. E isso vai construir outras subjetividades, certo? Então, o professor vai defender nessa linha. Então, o currículo escolar, nessa perspectiva, deve ser pensado como um processo de apropriação do conhecimento que explore as melhores potencialidades humanas da cultura. Isso remete à questão do enriquecimento das potencialidades dos alunos. Então, ele reforça, no caso, essa ideia. Vou avançar. E aqui ele vai trazer aqui a falácia da liberdade contida na reforma do ensino médio, que orbita em torno dessas dois elementos, né? A ideia de vocação e projeto de vida. Esses dois termos, pessoal, ele é igual um campo de sereia, né? Porque falar de vocação, projeto de vida, às vezes a gente é encantador. Mas aí a questão não é o que ele propõe como aparência, né? Mas que projeto de sociedade estão por trás dessa ideia, né? De vocação e projeto de vida, porque parece ser muito atrativo, né? Projeto de vida. A questão que está por trás aí o professor Newton Duarte vai desenvolver isso no texto, é que, por exemplo, os dois termos estão ligados a uma concepção individualista de sociedade, que é a lógica do mercado. Então, não penso mais projeto de sociedade, penso em projeto de vida. E aí vem uma série de outras questões junto, né? Então, no mundo precarizado, no mundo em que não tem mais, ou se, pelo menos é o que o atual presidente propõe, né? Ou é trabalho ou é direito, não dá para ter as duas coisas, segundo ele. Então, eu vou ser empreendedor, né? Colocar eu não sei como é o nome, coloca nas costas, né? Que entrega comida, e acha que é empreendedor, certo? E essa ideia, ela é muito engenhosa, porque ela desarticula os trabalhadores, ou pelo menos pretende desarticular os trabalhadores, porque eles não se enxergam enquanto classe social explorada, mas o empreendedor. Então, a vendedora da Natura, desses produtos todos que a gente sai por aí, não se sente trabalhadora, se sente igual como tem uma revista, é a Você S.A. A Você S.A. Então, ela é uma empresa. E como empresa, ela, enfim, ela tem que ser, enfim. Então, a ideia do ensino médio, ela orbita em torno desse projeto de sociedade, que é um projeto de sociedade que não questiona a falta de trabalho, né? É um trabalho para todos, mas que não vire-se, né? Tu tem que... E aí vem um monte de palavras bonitas, né? Ser resiliente diante dessas dificuldades e superar a tua dificuldade sozinho. Então, não existe mais política pública, né? Então, é o mercado que regula isso. E mais na frente vai falar isso.
Então, a liberdade de escolha esconde o fato essencial. Trata-se de uma educação fragmentada que exclui da formação dos jovens a perspectiva do desenvolvimento pleno e multilateral do ser humano. E esse desenvolvimento pleno aí não está só no desenvolvimento para o mercado. Para o mercado. Inclusive, é bem a nossa base, a nossa LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, ela nem fala em mercado de trabalho, ela fala mundo do trabalho. Mundo do trabalho. Então, o mundo do trabalho ele pode ser organizado de várias formas. No campo, por exemplo, onde eu atuo, existem outros arranjos de trabalho que não são trabalho assalariado em si, mas as cooperativas, né, a agricultura familiar, enfim, que são outros arranjos de trabalho que não necessariamente estão vinculados a esse mundo do trabalho assalariado, enfim, como a gente está acostumado a ver. É outra lógica. Aqui ele vai trazer uma questão que eu acho que é interessante, que é a liberdade apresentada nessa lógica de mercado, na verdade, é uma censura exatamente todos esses elementos que ele vai problematizando. Quer dizer, é uma censura a discutir uma sociedade alternativa capitalista, porque se acredita que essa é a única sociedade possível. E aí a gente lembra de uma frase do Marx, né, que diz assim que tudo que é sólido se desmancha no ar. E aí, quando a gente pega a história humana, a gente vai ver que a gente saiu do comunismo primitivo, passou para o sistema escravista, passou para o sistema feudal, passou para o sistema capitalista nas suas várias fases. Então, o que a gente vê é que na história nada é eterno, as coisas se desmancham e podem se transformar em outras coisas. Então, o capitalismo ela não é um fato natural, ela é uma construção social. Então, essa liberdade construída por dentro dessa discussão de currículo obscurantista, ela quer impedir esse debate de pensar outras possibilidades de construção de sociedade. Por isso, ela é uma censura. Ela fala em liberdade, mas, na verdade, ela é uma censura à possibilidade de construção de outras possibilidades. E ela prega a neutralidade para impedir isso. Então, a escola de partido fala em neutralidade, mas, na verdade, ela não é neutra porque ela parte de partidos, inclusive, que têm concepções de mundo e, portanto, já parte de uma posição política em relação ao mundo. O currículo verdadeiramente democrático, que não se submete ao autoritarismo dos obscurantistas, não pode ser simplesmente a defesa daquilo que eles tentam proibir. Então, aqui o professor Newton Duarte ele faz um alerta. Então, não é apenas defender apenas o não cumprimento do que os defensores dessas ideias tentam proibir. É muito mais do que isso, e ele vai desenvolver isso, né? A liberdade em outros termos. Em primeiro lugar, a liberdade individual não se desconecta da liberdade de sentido social do termo, né? Então, a ideia do projeto de vida não é que ele não possa existir, mas o projeto de vida ele tem que estar articulado a um projeto de sociedade. É essa a liberdade que a gente tem que defender. Não é a minha liberdade, é contra a liberdade do outro. A liberdade, segundo os defensores do capitalismo, é a liberdade do mercado, e não das pessoas. E aí a situação dos imigrantes ela é muito emblemática para isso, né? A gente olha, por exemplo, que o presidente dos Estados Unidos se elegeu baseado numa proposta, em uma das propostas, né, de construção de muro para impedir o livre fluxo de pessoas. Na Europa também a mesma coisa. A gente vê o que ele defende não é a liberdade no sentido que a gente quer. É a liberdade das mercadorias, é a liberdade do dinheiro, mas não das pessoas, especialmente de alguns grupos de pessoas, né? Que aí os latinos, os africanos, né? Enfim. E as implicações na concepção do currículo, né? E aí ela se apresenta, essas implicações, na ênfase nas competências e nos projetos de vida que a gente já falou já. Então, eu tenho que desenvolver competências para poder
me adaptar a esse mundo precário e sem direito, né? E aí tenho que ser, como diz os coaches da vida, né? Resiliente. E aí eu tenho que desenvolver as competências, que é isso que a BNCC fala para a gente, né? Então, os currículos escolares que tenham como um dos seus princípios basilares a defesa da liberdade precisam superar essa visão restritiva de liberdade e ensinar às novas gerações que a sociedade é resultante de escolhas. Então, não é que a gente vá necessariamente superar o capitalismo, né? Porque isso aí eu teria uma ideia determinista. Mas, como diz Rosa Luxemburgo, ou, aí ela usa o termo socialista, né? Ou socialismo ou barbárie. Se a gente não superar, é barbárie, é o que a gente está vendo no mundo. Né? A extrema-direita assumindo, inclusive na Europa, de novo, né? A gente achou que depois do nazifascismo isso não seria possível, mas está vendo lá na Europa, na França, por exemplo, né? E aqui no Brasil a gente tem nossa experiência. Estados Unidos teve a experiência com o Donald Trump, né? E é uma escolha, certo? Que não se dá apenas pela via eleitoral. Eu não queria reduzir esse tema à questão eleitoral. Também pela via eleitoral, que é um instrumento, inclusive, da burguesia, mas é um instrumento de acumulação de força. E aí eu já caminho para finalizar, para falar do lugar dos conteúdos. Então, revela-se a enorme importância dos conteúdos escolares para a compreensão das relações entre a natureza e a sociedade, do processo histórico pelo qual os seres humanos vêm se organizando socialmente para a produção e reprodução das condições materiais de existência humana, e também para o domínio da riqueza simbólica por meio da qual a humanidade confere sentido às obras. Então, esse aqui é o lugar do conteúdo. Né? Um conteúdo que não só não seja obscurantista, né, mas que impeça que o obscurantismo ele se torne um projeto de sociedade que impeça outras possibilidades. E aí, na construção desse conteúdo, o professor Newton Duarte chama atenção para uma questão, que não há liberdade absoluta. E aí ele vai discutir a questão do currículo. Inclusive, ele critica a questão, dentro da própria esquerda, existe uma defesa, às vezes, meio ingênua, eu vou chamar de ingênua, né? Que é um pouco que ele não fala isso, mas é um pouco que eu entendi, né? Comprando a ideia de liberdade, atribui ao aluno o que ele quer aprender e o que ele não quer aprender. Isso é uma falsa liberdade, segundo o professor Newton Duarte, porque existe uma relação entre determinação e liberdade que ele vai desenvolver e um processo que parte da heteronomia, que é a múltipla dependência, né, para poder satisfazer necessidades humana, né, que o aluno vai ter a autonomia e a capacidade e aí sim, né, conquistar outro elevado grau de liberdade para poder tomar decisões. O professor Saviani trabalha com o conceito de o aluno empírico e o aluno esqueci agora o outro termo, mas é para dizer assim, e depois os colegas podem ajudar aí no outro conceito. Que, se a gente perguntar para os nossos alunos o que eles querem, eles vão querer, enfim, jogar bola, brincar e tal. Isso não corresponde à necessidade deles na construção da autonomia verdadeira. Então, a gente não pode, no afã de, aspas, né, garantir a liberdade, essa que eu vou chamar de falsa liberdade, pautar a discussão do currículo a partir disso. Algumas correntes de currículo defendem essa ideia. E eu acho que até com boas intenções, mas ao final disso, na verdade, o que eles estão fazendo é castrando a liberdade dos alunos, porque eles não vão ter acesso aos conhecimentos mais desenvolvidos pela humanidade. E aí, o projeto
da autonomia dele fica comprometida. Eu acho que eu já concluí. Um minuto, Gerson. Não, eu já concluí. Eu só quero... eu não fiz no começo, agradecer, na verdade, fazer no começo, agradecer pelo convite de participar, na verdade, enfim, desse debate aqui. Tem sido muito aprendizado todos os encontros nossos. Tá bom? Obrigado. A atenção de ficar disponível para o diálogo, depois que a professora fez a apresentação. Gerson, a gente agradece sua clareza na exposição e o seu cuidado, tanto com a organização dos slides, né? Elas estavam elogiando aqui o seu zelo na organização dos slides, quanto o zelo também na forma de expor. Fantástico, cara. Passar para a Rose. Rose, a palavra é sua. Obrigada, professor Leonardo. Muito bom, professor Gerson, ouvir aí a sua mediação. A gente sabe que a obra em que o Demerval se envolve, né, ela nunca chega para a gente de forma dada, né? A gente precisa ter aí toda uma leitura ampliada do que eles estão ali tentando sinalizar naquela síntese, né? E o Gerson, a maneira como ele trouxe a exposição aí do capítulo 4, ele acaba perpassando também pelas discussões que vão reaparecer no capítulo 5, mas que o escrito do capítulo 5, na verdade, ela ocorre num tempo diferenciado, né? Mas há toda uma preocupação do Demerval, quando ele se senta para produzir, em estar sempre recuperando aquilo que ele já produziu em tempos passados, né? Então, a gente vai ver aqui algumas categorias sendo revisitadas por ele, né? Ele se preocupa em produzir esse texto em 2013 para tentar compor um evento, né, organizado pela UniOeste, é a 11ª jornada do STED-BR, né? E aí, lógico, quando ele, então, vai organizar esse escrito, ele recupera materiais de anos anteriores também, né? Então, ele vai em 2003, vai na própria tese dele de doutoramento, né? Enfim, vai no Escolhe Democracia, publicado nos anos 80. Então, ele faz esse movimento porque, querendo ou não, ele tem uma clareza muito interessante, porque, embora esteja sendo colocado uma nova temática, ele tenta reconstruir o seu raciocínio, né, a sua linha de compreensão, né, e que ele vai se repetir, e por isso você vai ter alguns pontos de conexão no capítulo 4, e até acho que por isso que ele organiza essa obra com o Newton Duarte e põe na sequência do 4 o 5, porque, querendo ou não, eles estão dialogando. E aí vem o trabalho do professor Leonardo, né, que também precisa ser destacado, que é de ter tido contato com a obra, né, no momento de pensar esse projeto, né, de pensar esse tempo de estudos, né? Ele, talvez, se ele tivesse alocado o capítulo 4 com o 3 e o 5 com o 6, né, talvez não teria gerado esse ponto de conexão. Então, tem aí também um trabalho por trás dessa lógica de organização desses capítulos, né? Então, assim, parabenizar o Gerson pela exposição e o Léo por ter, então, pode passar, Léo, por ter observado os pontos de conexões que vão ser estabelecidos entre esses dois capítulos. E, no mesmo tempo, existe também uma lógica muito bem costurada em que o Demerval recupera as condições que vão ser colocadas para essa pedagogia quando ele faz a produção do capítulo 2, né? Porque ali também ele vai recuperar
uma lógica que está identificada pela sua tese de doutoramento, que é justamente o modo como nós podemos nos organizarmos daqui para frente para fazer esse enfrentamento, né? E aí ele vai recuperar a importância que ganha a filosofia e também a ciência da história, né, como dois campos fundamentais para que a gente tenha condições de circular e construir toda uma linha de raciocínio, né, e, portanto, de compreensão, para que a gente, então, estabeleça um movimento aí revolucionário para que a gente, então, consiga pensar a escola na sua mediação com a sociedade e o papel que cabe a ela nesse processo, né? Então, como a gente prometeu, né, no último encontro, de voltarmos também ao conteúdo do capítulo 2, então eu vou tentar aqui recuperar essas duas leituras, né, tanto do capítulo 2 quanto do capítulo 4 e 5, para, então, avançarmos nessa exposição, né? Entendendo que a parte 2 do nosso estudo hoje, ela tem por objeto, né, a observação de uma pedagogia contra-hegemônica, considerando que não é possível, né, idealizarmos a história da humanidade sem que exista, de fato, a luta de classes, né? E uma vez estabelecida essa categoria, né, como categoria central para uma análise marxiana, fica também mais fácil de entendermos o papel da escola nesse processo, né? Embora, ali por volta da década de 70, a sociologia vai ganhar fôlego, né, e inclusive tentar observar a escola como aparelho ideológico de Estado, né, e não como possibilidade de formação da classe trabalhadora, porque ali jaz, né, o maligno, né? E nesse sentido que eu acredito que está aí a grande contribuição de uma pedagogia nacional, né, que vai, se de um lado ela vai concordar, né, com a tese de que a escola ela se configura como aparelho ideológico de Estado, e acho que o Demerval não vem para fazer a derrubada dessa tese, né, mas ele incorpora essa tese entendendo que, de fato, né, da maneira como ela está organizada por esse Estado, ela cumpre com esse papel, mas ela pode ser pensada sobre novas bases, né, e sobre novas bases, sobretudo do ponto de vista da história e da filosofia, né, ela pode ser pensada como um espaço de transformação, né, de formação, um espaço de humanização, né? E aí a gente, então, começa a ter um olhar mais dinâmico, né, sobre esse projeto. Pode passar. Uma outra questão também que é interessante, se a gente tomar aí toda a produção acadêmico-científica produzida nos últimos 30, 40 anos, né, para quem, por exemplo, ingressou na formação nos anos 80, né, e conseguiu ter uma formação minimamente qualificada, né, possivelmente deve ter lido o próprio Althusser e o Baudelot e Stabler, né, com a questão da observação da escola como um aparelho que vai formar na medida e na intenção de atender às necessidades dessa sociedade dividida em classes, né? Então, me parece que o Brasil vai avançar nesse sentido, tomando também essas teses, né? Nós não vamos abandonar, mas, por outro lado, fazer esse movimento de aproximação de uma pedagogia crítica é também entender o avesso dessa tese, né? E é por esse caminho, né, que eu acredito que o Leonardo, quando trouxe esse tema como objeto de estudo, né, conhecimento escolar e luta de classe, é justamente para situar
a tese de que nós ainda acreditamos, né, para além dos movimentos sociais, né, da força que os movimentos possuem, nós ainda consideramos a escola como espaço de democratização do saber, né, e como espaço de formação do trabalhador e do seu filho, né. E aí, como que nós vamos dar conta de contrariar essa tese, né, na perspectiva de um outro movimento, é que vem justamente a proposta do Demerval de pensar uma escola organizada por princípios que estão discutidos numa filosofia, né, de cunho materialista, histórica e dialética, né? Ou seja, sem esse movimento, de fato, nós vamos continuar nas mãos da burguesia, cumprindo, né, com essa lógica de reprodução dessa sociedade, né? E aí nós vamos ter um certo problema, porque boa parte dos nossos professores ou dos nossos acadêmicos que estão aí tentando se graduar nas licenciaturas, ou eles não têm os fundamentos da filosofia e da história, né, e muito menos da história da educação, né, ou quando você tem, né, você faz de tudo para evitar esse tipo de aula, né? E é justamente incorporando esses fundamentos que nós vamos conseguir pensar numa lógica revolucionária, né, numa prática de funcionamento diferenciado daquele que está orientado pelas reformas e hoje, né, pela BNCC. Então, o Demerval é convidado em 2013 para participar da 11ª jornada do STED-BR, né, que tem por objetivo discutir o avanço da pedagogia histórico-crítica, a educação brasileira e os desafios da sua institucionalização, né? Então, há quem diga que a pedagogia não é uma ciência, né? O que ela consegue malemar é se utilizar dos artefatos das demais ciências para se organizar enquanto campo que vai responder pela educação, né? E, nesse sentido, o Demerval traz justamente essa possibilidade de você pensar os problemas que estão colocados para essa sociedade e dos desafios que precisam ser identificados por essa pedagogia, e aí ele está falando exatamente da constituição de uma pedagogia enquanto ciência, né? E por isso uma pedagogia histórico-crítica, e aí me vem também a lembrança do Marx, ali no livro da ideologia alemã, dizendo que não há uma outra ciência senão a ciência da história, né? E, nesse sentido, o Demerval também não abre mão da ciência da história para pensar, né, o modo como nós vamos fazer o movimento de superação do que está colocado aí por uma pedagogia tradicional e escola novista. Pode passar, Léo. Então, eu trago aqui que há sentidos, né, no campo da filosofia da educação que vai colaborar para a gente pensar no modo como será realizado esse enfrentamento no campo da formação humana, né? A gente já vem registrando nos nossos encontros do quanto as universidades estão rediscutindo os seus currículos e tentando aí eliminar disciplinas ligadas à filosofia da educação, à história, a história da educação, enfim, e por aí vai. A própria psicologia também, como campo importante, vem sendo aí observada como elementos que podem se transformar como elementos optativos da formação, né? E aí o Demerval vai dizer, olha, a escola iluminada por uma filosofia, né? E aí ele vai se ater das categorias dessa filosofia do materialismo histórico dialético, né? Então, a escola iluminada por esses fundamentos e os demais centros de cultura, na perspectiva dele, continua sendo instância
necessária de democratização intelectual, né? Apesar das suas condições de funcionamento, dos limites e valores atribuídos pela governabilidade neoliberal, ou seja, ele está aqui trazendo a tese que, na perspectiva dele, é possível fazer e pensar numa outra escola, né? E não a escola enquanto aparelho ideológico de Estado. O desafio, nesse caso, para o campo da pesquisa, né, inspirado na pedagogia histórico-crítica, é exatamente de compreender as raízes dessa crise. E, nesse sentido, nós só vamos dar conta de entender as raízes dessa crise se a gente abraçar o campo da história, né? Justamente, eu fico pensando, como que nós vamos dar conta de formar profissionais que não sejam conhecedores da geopolítica, da história da educação, da filosofia da educação, e por aí vai, né? Quer dizer, sem esses fundamentos, não há como compreender a crise pela qual passa a sociedade de classe. E se eu não identifico e não compreendo que crise é essa, eu pouco vou poder desenvolver um plano de trabalho no interior da minha escola em favor, né, de um processo de humanização, né? Pode passar, Léo. Então, me parece que há uma preocupação do Demerval ali na escrita da sua tese, na década de 70, em chamar a atenção para essa tomada de consciência da situação que nós estamos vivendo, né? E tomar consciência não significa única e exclusivamente você se apropriar de uma teoria, né? Tomar consciência também do modo como o real vem se estabelecendo, né? E aí o Gerson trouxe aqui a questão do aluno empírico e do aluno concreto, né? E quando a gente traz aqui essas considerações do Demerval, que estão também impressos no capítulo 2, né? Os alunos vão entender, até aqui, então, eu ainda me considero um aluno empírico, porque eu ainda não dou conta de compreender todas essas relações mediadas pela teoria, né? Então, ele faz essa chamada do desafio que nós vamos ter para a tomada de consciência da situação, e me parece que essa tomada perpassa pelo processo de captura dos seus problemas, dos seus dilemas e das suas contradições. E aí, quando a gente traz essa questão, ela não se configura exclusivamente como possibilidade de observar a realidade, mas acredito que a ideia é você também ser capaz de tomar os próprios pressupostos teóricos, né, tentando identificar os seus problemas, os seus dilemas e as suas contradições, né? Quer dizer, na medida que a ciência vai se desenvolvendo, né, a própria filosofia avança, nós também temos que dar conta de identificar quais são os problemas que estão colocados tanto pela prática social quanto por essas teorias, né? Refletir sobre cada problema, formular objetivos realizáveis, né? E aí não adianta ficarmos viajando na maionese, né? Organizar meios para que se atinja cada um desses objetivos, né? Ou seja, dizer que essa escola precisa ser uma instituição que dê conta de formar para a emancipação, implica-se também em pensar nos meios, né, teóricos e metodológicos de como que essa escola vai funcionar para gerar esse movimento de superação, né? Então, há quem diga que nós não precisamos nem mais ter disciplinas ligadas ao currículo, nós não precisamos mais discutir as teorias do currículo, né? Quer dizer, como não? Não precisamos mais colocar a didática como um instrumento fundamental para formar esse profissional, né? Porque essa formação ela vai acontecer, isso, né, a perspectiva pós-moderna nos orienta dessa forma, né? Porque eles partem do pressuposto de que a formação do sujeito vai ocorrer na prática. Portanto, eles não precisam ter uma carga horária exorbitante no campo teórico, a gente pode ter
um currículo mais enxuto e mais carregado no campo das práticas, né? Isso porque está sendo observado a partir de uma perspectiva que é filosófica, que é teórica, né? Que é também cultural. Se a gente for tomar a antropologia como referência dessa configuração de pensamento, né? Então, intervir na situação observando as relações entre o concreto pensado e o concreto empírico, né? E me parece que aqui está o grande desafio colocado para nós que estamos abraçando esse campo como possibilidade de enfrentamento do momento que nós estamos passando, né? É o que eu, ontem, em reunião com o meu grupo, eu estava dizendo exatamente para eles, a gente precisa fazer uma leitura de conjunto dessas teorias e examinar se, de fato, aquela lâmpada que o sujeito está dizendo que acende, ela é capaz de iluminar alguma coisa, né? Então, manter ininterrupto o movimento de ação, reflexão e ação, ou seja, reunir, ordenar dados e colidir com o real. Pode passar, Léo. Então vem a pergunta, né? Por que a gente deve manter esse movimento de forma ininterrupta, né? E lógico que o que vem sendo colocado nos últimos anos é que o grupo de pesquisadores, de estudiosos, né, que abraçam o marxismo, malemar conseguem fazer uma discussão para além da teoria, né? E que há um momento de produção do nosso campo que, de fato, né, divaga nas grandes análises, né? E não estabelece de forma definitiva uma discussão com o micro, né? Quer dizer, discute-se a geopolítica, discute-se o movimento que vai se dar com a organização de um estado de bem-estar social e de como que ele avança para se estabelecer como um estado mínimo, mas me parece que esses pressupostos não conseguem ser filtrados do ponto de vista de como que isso vai ocorrer ao longo da história no interior da escola, né? E aí há toda uma crítica de que nós estamos vendo fantasmas, né? Mas quando nos aproximamos do micro e a gente consegue identificar, inclusive, esse movimento de reprodução através desse aparelho ideológico de Estado, aí, vamos dizer assim, a turma do verde e amarelo vai, de fato, compreender o que nós estamos tentando identificar como processo de esvaziamento que vem ocorrendo ao longo dos últimos anos, né, quando o que está em discussão é a qualidade da escola que vai formar o filho do trabalhador, né, ou o trabalhador. Uma ação educacional sistematizada nasce quando se é possível tomar consciência do problema do real, né? É exatamente o que a pedagogia tradicional e o escola-novismo não conseguem fazer, né? Uma ação político-pedagógica se implanta de forma sistematizada na medida que se propõe superar os problemas que estão engendrados nessa prática social, né? E aí vem uma questão que está colocada também para o nosso grupo de estudo nacional, né? De que nós vamos ouvir, né, teses de que é possível fazer um movimento revolucionário no interior da escola, né, mediado por esses fundamentos históricos e filosóficos, e nós vamos ter grupos dizendo que não, né, de que uma pedagogia revolucionária só vai ser possível numa outra sociedade, né? E o que o Demerval traz no interior desse capítulo, já ali pensado na década de 70 por ele, é justamente da importância de se construir, né, ações político-pedagógicas, né, que, de fato, consiga sistematizar, na medida do possível, ações de superação de problemáticas que estão colocadas ali pela prática social.
e fica muito tranquilo a gente concordar com a tese do Demerval, quando, por exemplo, tomamos por base o que vem hoje ocorrendo com os projetos que estão se estabelecendo no interior das escolas de ensino médio, né? A gente vê lá as duas disciplinas, matemática e língua portuguesa, como obrigatória, e as demais serão organizadas através de projetos de trabalho, né? E aí nós temos um problema, justamente que não é que nós vamos nos colocar num movimento contra uma pedagogia organizada numa perspectiva multidisciplinar, não é bem isso, né? Nós vamos apoiar esse projeto, mas como você fazer da escola, né, um espaço de movimento multidisciplinar quando o nosso aluno de ensino médio ainda não domina o disciplinar, né? Então, quer dizer, é uma questão que está colocada como desafio nesse momento e que nós temos aí um problema assim, grave para enfrentarmos daqui para frente, porque a ideia é que esse projeto se estabeleça até final de 2024, e que aí professores que passaram por essas universidades e que não compreenderam a lógica que está por trás de um ideário pautado na interdisciplinaridade, mais está ancorado, né, numa preocupação e numa política de esvaziamento do papel que essa escola deveria cumprir, né, do que a possibilidade de se estabelecer um projeto aí em que você reúne todas essas matérias, né, na medida em que elas vão agir colaborando para discutir uma temática, e aí cada área consegue identificar a maneira como ela vai colaborar para discutir aquele tema, né? E aí a gente sabe que uma pedagogia organizada por projetos, ela é muito interessante para resolver um problema em questão, mas ela não dá conta, né? A pedagogia de projetos, ela não dá conta da materialidade histórica que está prevista para determinados campos do saber, né? Então, me parece que a proposta é que a gente consiga manter aí o direito desse estudante, a manutenção desse componente curricular, né? E, para além dele, que se organize lá os itinerários formativos organizados por projetos, não tem problema, né? Mas desde que o direito ao componente e a profundidade daquele campo seja esmiuçada por cada um dos seus especialistas, né? Enfim, e aí a outra leitura que a gente faz é o próprio tiro no pé, né, em que esses profissionais estarão dando na medida em que eles abraçam esse tipo de projeto e aprovam os materiais que vão ser produzidos inspirados nessa lógica, né? Ano passado, nós tivemos encontros aqui com os professores dessa região do Centro-Oeste, e eu me lembro que o sindicato da categoria local estava assim, desesperado, porque os materiais didáticos do ensino médio, por exemplo, né, eles estão já vindo produzidos numa lógica de condensação do conjunto de ciências. Então, se você teria lá um livro didático com 200 páginas para cada criança, para cada adolescente ou jovem, por componente, né? Na medida em que você estabelece uma pedagogia por projetos, né, uma pedagogia organizada por projetos de formação itinerária, você traz a lógica de uma pedagogia escola novista que vai se organizar por temas geradores, né? E isso implica justamente na reunião desses campos, considerando a complexidade de que esse aluno não vai dar conta, né, de dominar o que os dominadores dominam. Então, a gente reúne isso tudo num projeto, né, por temas geradores, e nós vamos, então, ter um único livro didático com a reunião de todas essas matérias, né? E assim vem ocorrendo também na educação básica, no ensino, nos anos iniciais, né? Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, a rede municipal vem adotando essa sistemática
de aglutinação dos campos, né, dando uma pincelada em cada área e compondo o material didático que vai servir a esse aluno, né? Então, se não dermos conta de compreender esse movimento da forma como ele está ocorrendo por dentro, né, dificilmente nós daremos conta também de superar esse problema no campo do fracasso e do modo de funcionamento como as escolas no Brasil estão se organizando. Oi, Léo. Tem ainda um tempinho aí? Eu estou aqui vendo o controle. Oi. Pode passar. Tem 35 minutos da sua fala. Ok, vou terminar. Que bom. Aí, ok. Para a gente terminar, como eu vinha observando antes na minha fala, de que nós precisamos, de fato, dar conta, né, das contradições que vão ocorrer no interior dessas práticas, né, e não é tarefa simples, né, nós precisamos, de fato, compreender cada orientação, cada princípio, né, que está colocado ali na proposta de reforma, por exemplo, nos princípios que vão alocar o modo como essa escola vai funcionar daqui para frente, as normas também que, querendo ou não, estão sendo adotadas, no caso da BNCC, ela nada mais é do que a expressão do que foi colocado como norma, né, desde a Lei 93/94, com a proposta de você ir desenvolvendo aí esse projeto de centralização curricular através dos parâmetros, né? Então, a BNCC é um desdobramento desse parâmetro que está colocado lá nos idos dos anos 90. Então, a gente também precisa entender a maneira como essa lógica vai se estabelecendo através dessas normas. E também as teorias que estarão embutidas no modo como esse material será produzido, né? As funções que ganham e as contribuições que essas teorias acabarão, né, encaminhando todo um projeto nacional de formação, né, e que a gente sabe que não deve levar aí a boas águas, né? Analisar o papel das disciplinas escolares, os componentes curriculares, sermos capazes de avaliar as soluções, ou seja, do que é possível fazer dentro desse processo, né? Diferenciar, a gente precisa ter essa condição também mínima, né, de diferenciar cada uma dessas concepções e o modo como elas vão se revelar na prática social dessas escolas, né? Ter uma clareza conceitual, terminológica de cada abordagem, tomando a ciência, a arte e a própria filosofia como instrumento fundamental desse processo, né? Então, aí está os dados que eu consegui organizar minimamente, considerando o que o próprio Demerval vai trazer ali no capítulo 5, como uma ameaça, né, que se estabelece esse projeto societário, né, organizado por classes sociais e que vão ser, enfim, vão ser mantidas a pulso de uma luta, né, e que muitos referenciais serão capazes de negar essa luta que está colocada para todos nós, né, e que essa superação não ocorre, né, desconsiderando o potencial que deverá ter a escola nesse processo. Então, é isso, Léo, são as provocações que eu trouxe para hoje, né, para a gente poder, então, avançar na leitura desse material denso, né, e importante, escolhido por você aí desde o início de 2022. Né? Obrigada, Léo. Maravilha, minha amiga. A gente agradece a sua solidariedade em compartilhar um pouco com a gente das suas apreensões e as suas sempre ricas reflexões, né, Rose?
Você tem uma facilidade de dialogar com a materialidade que é muito interessante, né? Para entender que a teoria pura de nada vale, né? Tem que entender o concreto, né? A teoria enquanto concreto, né? Síntese do real, né? Maravilha, Rose. Gente, está aberto para o debate. Quem quiser fazer algum comentário sobre os elementos que o Gerson, que a Rose trouxe, que o professor Demerval, o professor Newton trouxeram, fiquem à vontade que agora é hora de a gente trocar ideia. Pode abrir, Rose. É só você que está com a mão levantada. Tá, é só para complementar aqui, nós estamos desenvolvendo um trabalho aqui no Rio de Janeiro que é de fazer, sim, a leitura desse material, né, agora com conhecimento escolar e luta de classe, né, mas é exatamente o que o Léo colocou, né, não basta fazermos esse estudo, né, nós precisamos entender a profundidade dele, né, que está colocada no exercício da prática em que nós estamos vivendo. A escola que nós vamos obter, né, no final do século XIX, início do século XX, aí com o estabelecimento do Pacto Federativo, né, ela é uma escola seriada. A gente tem uma escola multisseriada que funciona até hoje, né, mas nós vamos ter uma escola seriada que vai trazer para esse momento contemporâneo a seriação dos conteúdos e que vão ser, até certo ponto, interessante, entendendo que a minha criança, o meu jovem, o adolescente, enfim, o adulto, por mais que a gente não queira aceitar, há uma gradação que se estabelece, né, em torno de um componente curricular, em que, vou dar um exemplo, se eu não domino a alfabetização, eu não vou conseguir estudar matemática, história, geografia, né? Se eu não domino as ciências naturais, o cuidado que eu vou ter com o meu corpo na adolescência, enfim, na juventude, e o modo como eu vou me utilizar dos produtos que estão organizados lá numa prateleira de mercado, eu também não vou dar conta, né? Então, me parece que a maneira como o Estado vem produzindo a lógica desse currículo, e aí a gente avança para um movimento de retrocesso, porque há o extermínio da possibilidade de você trabalhar numa perspectiva de graduação, né? E aí você organiza a escola por ciclo, né? E qual que é a lógica que está colocada por trás de uma escola ciclada? Aí eu pego, os meninos estão na graduação fazendo a leitura da proposta curricular que está na base para o ensino de artes, por exemplo. E aí a gente pega tanto o material da base quanto a proposta local de município. Aí você olha lá qual é o conteúdo que está previsto para as crianças do primeiro, segundo e terceiro ano. Na verdade, essa gradação não existe, né? Ele compõe lá uma relação de conteúdos e uma relação de objetivos, né? E a ideia que dá é o seguinte: se ela não aprender no primeiro, ela aprende no segundo. Se não aprender no segundo, ela aprende no terceiro, né? E aí você tem o processo de progressão continuada, certo? Por outro lado, nós temos a tal da liberdade de cátedra, né? Então, o professor vai olhar aquilo ali e ele vai organizar o currículo dele, né? Então, essa escola que não vai graduando o seu objeto de conhecimento, essa criança que teve acesso a esse currículo, né, da forma como foi ali amparado para o primeiro, segundo e terceiro ano, quando essa criança acessar no primeiro, ela não gera expectativa, porque ela vai aprender no segundo e no terceiro, porque pela lógica do ciclo, esse conteúdo já estava previsto para o primeiro,
né? Por outro lado, se ela não dominar, ela passa por progressão continuada, né? E assim sucessivamente. E a outra questão também que fica ali bem claro, que não há uma preocupação em se delimitar objetivos para além das competências pedagógicas, né? E aí vem a importância que ganha a leitura no campo da pedagogia histórico-crítica, né? Porque se o escola-novismo está preocupado com o desenvolvimento de competências, ou seja, com a condição que o aluno tem de desenvolver para o fazer, né? A pedagogia histórico-crítica vai dizer, olha, de fato, os nossos alunos precisam dominar para o fazer, mas ele também precisa dominar para o pensar, ele precisa dar conta de pensar essa prática social. E aquilo que ele vai fazer precisa estar vinculado, né, e precisa dialogar com o que ele tem, o que ele enfrenta enquanto desafio dentro dessa prática, para que ele, de fato, consiga superar e, pelo menos, pensar sobre essa prática social a partir do que já se tem produzido sobre aquele determinado tipo de problema, né? E aí, os objetivos que estão colocados nessa proposta curricular local, e muito menos da BNCC, há uma proposição de um conjunto de objetivos de cunho político, né? Quer dizer, as crianças, os alunos, vão ter acesso a um currículo minimamente organizado, mas não se pergunta o que ele vai fazer com aquele conteúdo, para que aquele conteúdo vai servir, né? Na verdade, não há uma preocupação aí muito clara com o movimento de transformação dessa prática social. Portanto, nós não precisamos prever objetivos de cunho político. E aí serve os objetivos de cunho pedagógicos, e por isso aí eu tenho uma escola que vai estar muito preocupada com a questão do desenvolvimento de competências, né? E o detalhe passa também pelo processo de que esse saber ele não virá de forma graduada, porque não há uma preocupação com o movimento de aprofundamento desse conhecimento, né? Então, nós estamos nesse movimento de estudos tentando identificar a lógica, né, com que se organiza e com que se aperfeiçoa, né? Eu digo que se o PCN ficou no armário na década de 90, ele sai do armário com a BNCC e se materializa com o material didático que vai ser produzido para esse aluno, que também vai dialogar ele vai expressar a lógica de funcionamento que está prevista na BNCC. Aí, quando você pega o material da criança, do primeiro, segundo e terceiro ano, estou falando do material didático, e você compara, não há diferença de aprofundamento daquele saber, né? Ou seja, é aquele mamão com açúcar, né? Enfim, é um enrolation, né? E aí a gente, então, observa o quanto que tem sido gasto também em termos de sistema de avaliação, né? A gente sabe que é uma grana preta, né, que se investe com o SAEB, e que, por outro lado, esse material nada mais vai dar conta do que preparar esses alunos para executar os sistemas de avaliação, que vai gerar uma nota para essa escola e que vai influenciar, né, nos royalties que será, então, encaminhado para essas direções, enfim. É toda uma lógica extremamente complexificada que vem sendo colocada, mas que tem aí toda uma materialidade de empiria e que nós damos conta de captar esse movimento na medida em que a gente também se aproxima desses materiais e tenta identificar as contradições que estão colocadas por eles, né? Então, agora tem uma questão, nós não vamos dar conta de entender a materialidade dos fatos, né, distantes do avanço acadêmico-científico, dispensando a filosofia, a história, a arte e por aí vai. Obrigada, Léo. Perfeito, Rose. Passar para o Júlio César, e eu sou o próximo inscrito depois dele. Se tiver mais alguém inscrito, eu acrescento aqui na lista. Júlio, a palavra está contigo.
Boa noite a todos e todas. Eu queria fazer uma pergunta para a Rosemary sobre a questão da Prefeitura do Rio de Janeiro, né? E você já falou alguma coisa, que há algum tempo atrás, a Prefeitura do Rio de Janeiro usa o material didático da Fundação Roberto Marinho, né? E tem toda uma estrutura na Prefeitura do Rio de Janeiro que chama-se Amuge Rio, que é uma empresa de excelência. Eu gostaria que você falasse sobre essa questão, que você já falou aí, mas gostaria que você aprofundasse. Ok, obrigada pela pergunta, Milton. Léo, quer fazer a sua também? Na verdade, meu nome é Júlio César, né? É porque eu estou no computador do meu pai. Tá bom, Júlio César. Rose, mete bronca aí. Depois eu quero comentar uma questão. Tá certo. Independente, né, de quem esteja fornecendo a mão de obra de produção desse material, eu acho que vale a pena também, Júlio, advertir, de acordo com as pesquisas que realizamos em 2020, boa parte dos autores são profissionais da rede, né, são professores da rede. Então, assim, por mais que a gente já tenha tido antes, né, com a pesquisa da Bárbara Freytag, por exemplo, estudando o movimento editorial no Brasil e como que a classe dominante, né, vai produzir materiais e vai delimitar o que deve e o que não deve entrar nesse material didático, né? Aí a gente cai numa outra lógica e num outro dilema, porque esse material do Rio, por mais que você tenha a presença da relação público-privada, né? Assim, é muita grana para produzir e colocar esse material didático na mão de uma das maiores redes de ensino da América Latina. Eu acho que o Rio é a maior rede, né, com número de alunos. Então, assim, para além dessas questões de cunho da produção do capital, né, que está aí subsidiando também essa capacidade que tem a escola como um aparelho ideológico no sentido de estar abrindo campos, né, de mercado para que se estabeleça aí o enriquecimento do empresariado no campo da educação. Então, assim, para além dessas análises, eu preciso também chamar atenção para a participação que vai haver de professores que são da rede. Então, assim, dizer que por mais que exista o que alguns vão dizer da mão invisível do mercado, né, de produção do capital, nós vamos ter as mãos que são mãos reais, né, humanas, de professores que estão sendo... E aí vem a minha questão que eu coloquei antes, durante a minha fala, né, no primeiro momento. Nós estamos enfrentando no Brasil um problema que assim, é muito maior do que a gente imagina, né? Nós estamos formando professores de norte a sul do país, e esse não é um problema particular do Rio de Janeiro. Nós estamos formando professores que desconhecem, né, os princípios, que desconhecem as concepções político-pedagógicas, que desconhecem a escola como palco de luta, ok? Como prevê a pedagogia histórico-crítica, e que, infelizmente, em função do modelo de formação com que a academia brasileira vem se fortalecendo, né, e vem se tornando cada vez mais hegemônica, né, de fato, os nossos professores acabam saindo dos cursos sem uma formação ancorada nos fundamentos de base do campo da educação. Então, vou dar um exemplo. Ele abraça lá o escola-novismo
incorporado na década de 20 e 30 no Brasil, né, em que o que está colocado como desafio é justamente uma pedagogia dos sentidos, né, e não uma pedagogia histórico-crítica que vai supervalorizar o conhecimento culturalmente construído ao longo da história da humanidade. Então, parte-se do pressuposto de que a criança, o jovem e o adolescente, ele não vai se desenvolver a partir do saber mais avançado, né? Ele vai se desenvolver a partir das experiências, a partir daquilo que ele dá conta de ter contato na sua realidade, a partir dos saberes cotidianos, né? E, a partir dessa lógica de produção do conhecimento, que é uma lógica pós-moderna, esse material aglutina e incorpora essa veia para justamente projetar o conteúdo que será trabalhado dali para frente, né? E é com essa lógica que o material do Rio também vem se materializando, né? E, nesse sentido, vou dar um exemplo básico, né? Você pega o material das crianças do primeiro, segundo e terceiro ano, eles vão ter ali uma grande preocupação com a questão da alfabetização. Mas essa criança não vai acessar, por exemplo, os saberes ligados de forma aprofundada, né, de forma mais desenvolvida, com os saberes das ciências sociais, o saber das ciências naturais. Você vai ter um contato maior nos anos no quarto e no quinto ano, só que com detalhe, né? E aí vem a lógica de você dominar o modo como essas concepções funcionam, né? O modo como elas vão valorizar ou desvalorizar o saber mais desenvolvido, porque, por exemplo, no campo da geografia, você vai ter lá algumas propostas no quarto e quinto ano, esse material, inclusive, já foi analisado numa das nossas pesquisas, né? Inclusive pela Aline Cid, que foi uma acadêmica finalista do curso de pedagogia, e em que o trabalho dela vai ganhar o título Cadê a Geografia que estava aqui? Né? Ela faz uma leitura, ela faz um estudo, né, na verdade, sobre como o ensino de geografia se comporta ao longo da história da educação no Brasil. E, no final, ela olha para ver o que sobra para esse tempo na escola em que a infância carioca vai frequentar. E aí, o que ela observa, que esse conteúdo só vai aparecer no quarto e no quinto ano e de forma superficial. Quando você vai estudar quem é o autor daquele material, é o próprio professor da rede, tá? E aí a gente vê que o problema passa também, principalmente pela formação desses professores. Por outro lado, se a gente olha para a BNCC, a pedagogia que está proposta é uma pedagogia neotecnicista, porque ela não abre mão de liberar a produção da prática pedagógica a partir daquilo que o professor traga como projeto, né? Ou seja, ela torna extremamente necessária o uso e a utilização desse material didático, né? Por outro lado, inspirado numa pedagogia neo-escola novista, em que será extremamente valorizado o conhecimento do cotidiano. Vou dar um exemplo. Você pega o conteúdo de geografia, as crianças só vão ver Rio de Janeiro. Né? Quarto e quinto ano, eles vão ver Rio de Janeiro. Por quê? Eles estão amparados numa pedagogia que prima pelo saber construído a partir do cotidiano. Então, se é a partir do cotidiano, eu não posso trazer aqui o estudo da geografia do país. Quer dizer, essas crianças vão acessar Brasil quando? Né? As riquezas que nós temos quando? E por aí vai. Né? Enfim, é um problema que está colocado para a nossa geração de cientistas, de professores, de acadêmicos. Né? A gente precisa entender essa lógica que está sendo colocada pelo tipo de sociedade que está em curso, né? Que é justamente uma sociedade neoliberal
organizada cada vez mais para um processo de estabelecimento de um Estado mínimo. E pensar em Estado mínimo é pensar também no mínimo de currículo para essa escola, tá certo? Ah, mas essa discussão é marxiana, isso não cabe aqui, Rosemary. Então, pegue o material das crianças e vocês vão lá olhar, né? Que ali não estará a imagem de um fantasma, né? Mas a expressão da lógica violenta, né? Que ali o Demerval traz essa concepção, né? De como a gente pode pensar a violência para além da guerra, né? Para além da fome, para além da miséria, né? É a violência que está colocada por essa sociedade que só dá conta de funcionar amparada por um processo de alienação, né, da nossa sociedade, certo? E nada mais fácil que você utilizar essa lógica através da organização de um projeto de reforma, né, que não está colocado somente pela base, ela é uma reforma que vem aí ao longo dos últimos 20, 30 anos, né, e que nós precisamos subverter essa lógica e dizer, olha, é esse currículo que nós desejamos para a nossa garotada, certo? É isso, acho que eu falei demais, Léo. Nada, Rose. Acho que as contribuições são importantes e um pouco daquele movimento que a gente estava conversando, né? De olhar para a realidade e o que ela está gritando para a gente. Eu comentando aqui com um colega, um amigo aqui do campus, professor de Sociologia, colega do sindicato também, que a gente também tem os dilemas aqui enquanto currículo, né? Enquanto pensar a organização dos institutos federais, os planos de ensino, os planos de curso. E aí você fomentou isso na gente aqui também. Eu tenho algumas considerações que vou fazer, seriam breves aqui também sobre ciclos, né? Que você tocou na questão dos ciclos aí, eu acho que podia levantar a bola também para o próximo encontro e retomar uma questão do obscurantismo, que apareceu lá na fala do Gerson. Mas eu vou abrir para o Rafael falar primeiro e depois eu comento, que é mais reflexão do que qualquer coisa, Rafael. Fique à vontade aí. Na verdade, é só uma complementação também no sentido da... É um exemplo, na verdade, que em São Paulo, eu trabalhei há um tempo atrás no Nacional. Eu vou falar porque eu acho que também não há nada demais, assim. Eu trabalhei para a FTD, que é uma editora educacional, produz livro didático, produz todo o sistema educacional de escolas particulares, mas também em escolas públicas. Eles produzem um material didático. E por parte é revoltante a questão de ser separado também, essa questão. Tinha um material específico, uma plataforma específica para escolas particulares e outro material específico para a escola pública. Então, qual é o interesse nisso? Qual a lógica nessa separação de conteúdos e de modo de ensinar? E no material você observava que dava tudo pronto, esse neotecnicismo mesmo. As avaliações eram padronizadas, a forma didática, lá eram os indicativos, mas todas as formas eram padronizadas. Era como se fosse uma receita de bolo e talvez algumas escolas até aplicassem aquilo com certo rigor, tirando essa liberdade de cátedra que o professor tese teria que ter. Então, é mais para exemplificar que também ocorre aqui no Estado essa questão. E a questão do obscurantismo, pode ser o cerceamento através de cercear, de diminuir o acesso à informação, mas também de sobrecarregar as pessoas, como a gente tem visto ultimamente, é sobrecarregar as pessoas de informação, às vezes inúteis, que só acabam atrapalhando o processo didático, o processo educacional
de formação mesmo das pessoas. É mais esse ponto que eu queria contribuir. Perfeito, Rafael. Obrigado por suas considerações. Tem mais alguém que quer complementar nesse sentido? Da Rose, do Júlio, do Rafael? Professor Márcio, fique à vontade. E Rosana, perfeito, obrigado. Sou Miguel Arroio aí. Está mais próximo de outra corrente pedagógica, né, mas é uma grande contribuição também para o campo, para o cenário da educação. Márcio Franco, fique à vontade. Boa noite. Gostaria de parabenizar aqui a iniciativa aqui das instituições. Parabéns, né? O seminário, né, tem sido maravilhoso, né? Vamos tentar trabalhar, né, para que os próximos, né, a gente consiga ampliar mais a divulgação e ampliar mais o alcance, né? Porque são temas, assuntos, conceitos, teorias extremamente importantes na formação de todos os nossos educadores e educadoras. Eu pedi a palavra porque eu fui professor da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro durante 33 anos e 9 meses, sempre em sala de aula. 9 meses eu fiquei de licença, então eu fiquei em sala de aula, efetivamente, durante 33 anos. E alguém falou aí sobre a Multirio. A Multirio, ela foi criada no primeiro governo César Maia, certo? Ainda nos anos 90, quando ele estava saindo do PDT, ainda não tinha assumido completamente essa posição de adesão ao neoliberalismo. E colocou uma brilhante intelectual à frente da Multirio, que é uma pessoa chamada Regina de Assis, né? Uma intelectual que a gente pode chamar, né, de centro-esquerda, pelo menos na época, hoje eu não sei mais qual posição que ela tem, né? Não que as pessoas de esquerda, de centro-esquerda, sejam intelectualmente melhores, mas tem uma visão, obviamente, mais preocupada. Isso é uma característica da América Latina, né? Estão mais preocupada com as questões populares, com as questões democráticas, com a justiça social, com a inclusão social. Então, ela trouxe, né, essa ideia de criar uma Multirio, e isso foi realmente uma grande conquista, um grande avanço na época. Depois, nas gestões seguintes, né, aos poucos, a Multirio ela foi morrendo. E foi reavivada agora no período da pandemia, com, digamos assim, atividades, né, através, né, de um aplicativo que a prefeitura criou, onde os estudantes podiam ter acesso a informações teoricamente complementares, né, às atividades em sala de aula ou às atividades remotas. Contudo, né, falta, né, ou faltou pelo menos, né, porque eu me aposentei depois da pandemia, me aposentei no final do ano passado, em dezembro de 2021, faltava pessoas que conhecessem realmente de produção de vídeo, né, que soubessem construir um bom roteiro, que soubessem selecionar os principais conteúdos, né? Aliado a isso, né, alguém falou aí sobre a questão das apostilas. As apostilas, né, elas, né, foram criadas, né, dentro da prefeitura
desde a década passada, desde aí dos anos 2000. No início, eram apostilas de todas as disciplinas. Com o passar do tempo, ficaram restritas apenas à língua portuguesa, ciências e matemática, que são aquelas disciplinas que são cobradas, né, cujos conteúdos são cobrados nas avaliações externas e na própria prova da prefeitura, né, que a prefeitura faz de avaliação, né, do desempenho dos seus estudantes. Então, o que aconteceu? No caso da geografia, que foi citado, qual foi o professor durante, como eu falei, 33 anos e 9 meses. As apostilas de geografia eram tão ruins, tão ruins, tão ruins, tão ruins, tão ruins, que os próprios professores não usavam, ficava tudo encalhado, né? Supostamente, eram feitas por professores da rede, supostamente, é o que a prefeitura dizia. Mas, se você for ver, era um pacote, né, de péssima qualidade, e que chegou a um ponto que virou um escândalo na imprensa, porque num dos mapas da prefeitura, num dos mapas da apostila, um dos mapas do Brasil, divulgados, né, numa dessas apostilas, impressos numa dessas apostilas, as capitais estavam todas erradas. A capital do Nordeste, que estava no Centro-Oeste, a capital da região Norte, que estava no Nordeste. Então, mediante, né, ao escândalo, a prefeitura suspendeu e acabou ficando restrito só, e também suspendeu de História e ficou restrito só a Ciências, Matemática e Língua Portuguesa. Eu cheguei a ver, durante muito tempo, as apostilas de ciências, que a gente aplicava as provas, né? Aplicava também as provas de matemática, aplicava as provas de língua portuguesa. E o nível era um nível assim, né, absolutamente, do ponto de vista acadêmico, bastante questionável. É lamentável que a prefeitura force os professores a abandonarem o uso do livro didático, que é de muito melhor qualidade, para usar as suas próprias apostilas. Inclusive, muitas delas, pelo menos em ciências, né, que é onde eu cheguei já, na época, a observar uma série de erros conceituais, né? Com a pandemia, houve o retorno ao uso dessas apostilas, inclusive das disciplinas de geografia e de história. Eu nunca as usei, boa parte dos meus colegas de geografia não usaram, como também de história também não usaram, né? Os vídeos da Multirio, eu também raras vezes usei durante a pandemia, porque numa rápida pesquisa no YouTube se encontra coisas melhores do que aquelas produzidas pela Multirio, né? Então, são aportes financeiros que a prefeitura faz, gastos, né, enormes no orçamento, né, porque a impressão é a impressão de milhões, de materiais, de apostilas, milhões de páginas, para centenas de milhares de alunos. Realmente, no meu entendimento, não digo totalmente, mas em grande parte é um dinheiro jogado fora, né? Porque não há um controle externo, né? Na verdade, isso se insere dentro de uma visão neoliberal que dominou a prefeitura completamente, né, a partir da terceira, porque o César Maia ele foi eleito, né, depois ele saiu, indicou o Luiz Paulo Conde, que era seu secretário. O Luiz Paulo Conde foi eleito, depois ele disputou, de novo com o Luiz Paulo Conde. E quando ele foi eleito pela primeira vez, não tinha o instituto da reeleição. Aí o Conde, já falecido, né, se candidatou a um segundo mandato, perdeu para o César Maia. O César Maia então fez em seguida o seu terceiro mandato. A partir do terceiro mandato e durante as gestões, agora estamos na terceira também gestão do Eduardo Paes, o que domina é a visão realmente neoliberal, né, tecnicista, de tratar o professor não como um professor, não como educador, mas, na verdade, como um tutor. É a ideia dominante hoje em dia
dentro, digamos assim, desse receituário neoliberal para a educação. O professor tutor, que ele está ali para, né, aplicar o material, utilizar aquele material, e tem prova, treinar os alunos para as provas externas, para que eles tenham um bom desempenho com base naqueles conteúdos que supostamente são ministrados à luz dessas apostilas. Então, é isso que eu queria dizer. Obrigado aí. Um grande abraço a todos e todas. Maravilha, professor Márcio. Minha gente, a gente está caminhando para o final. Eu ia fazer alguns comentários aqui, eu nem vou desenvolver para não extrapolar o tempo. A única coisa que eu queria apontar é até para fazer um nexo com os capítulos passados, né? E dando abertura para os que virão, né? Os capítulos passados, a gente observou que tanto o aluno quanto a comunidade escolar são da classe trabalhadora, né? E a gente tem que tomar eles dessa forma. Isso apareceu também na questão do obscurantismo. A gente não pode confundir ignorância, uma pessoa que não teve condição de se desenvolver na sua individualidade livre e universal, com obscurantismo. Porque o professor Newton vai nos mostrar que o obscurantismo é a negação intencional da arte, da ciência, da filosofia, e não necessariamente a doxa, que é o senso comum, né? Então, os pais, as mães, os avós, os nossos alunos, eles não são obscurantistas, né? Às vezes eles não tiveram acesso a patrimônio humano genérico para o seu desenvolvimento mais livre possível na sociedade. Então, eu acho que isso é uma coisa que me marcou do texto passado para a passagem para esse texto. E uma coisa, Rose, depois a gente, com mais fôlego, né, discutir sobre a questão dos ciclos, que apareceu na sua fala. É o ciclo de escolarização que no livro da Didática Histórico-Crítica, né, retomam tanto a escola de Vygotsky, quanto um livrinho chamado Coletivo de Autores, de 92, que é um livro da educação física, tá? Para quem não sabe. O pessoal dos Fundamentos da Didática Histórico-Crítica dialoga com um livro da educação física, de 92, chamado Coletivo de Autores, que desenvolve o debate de ciclos, né? Entendendo que a organização dos dados, síncrese e a síntese, né? Síncrese e a síntese, organização dos dados da realidade, sistematização dos dados da realidade, ampliação dos dados da realidade, ampliação, aprofundamento dos dados da realidade, né? A ideia dos ciclos. E eu acho que nos próximos capítulos, quando a gente for falar do método, né, a gente retoma essa questão. E ainda para não tomar o nosso tempo precioso aqui e o nosso acordo, né, de começo e término, eu só queria lembrar que o nosso próximo encontro é no dia 26 de outubro, por acaso, semana que vem. Esse mês ficou mais estrangulado, esse mês e o mês de janeiro ficaram mais estrangulados, para a gente dar conta desse valioso texto. Tá? Então, já foi disponibilizado para vocês os textos da semana que vem, né? Eu peço aí que aquele esforço para a leitura dos textos, né? Até fazendo referência ao Paulo Freire, lá a importância do ato de ler, né? Ele fala que a gente tem que enfrentar o texto, né? Enfrentar o texto, a gente não passa, não extrapola, né? Não consegue se apropriar do que está posto. Assim como também para desenvolver uma segunda natureza, a gente precisa de um esforço, né? O tirocínio psicofísico, né? Do Gramsci ou que o Saviani vai se apropriar. Mas, enfim, semana que vem a gente se vê. Agradeço profundamente os colegas que se voluntariaram pela exposição e os que enriqueceram o debate, professor Márcio. É um prazer ter pessoas como você no nosso coletivo e tantos outros professores, professoras, trabalhadores, trabalhadoras que compõem esse grupo. Rose, quer fazer algum comentário antes de finalizar o encontro? Não, só lembrando aí, para completar a minha fala, né, o Márcio trouxe a experiência da época que ele esteve na rede, eu tive, assim, eu não sei se foi a sorte, né, enfim, uma das minhas alunas foi convidada pela rede para ministrar cursos para que os professores fizessem a utilização correta desse material em sala de aula. E aí eu perguntei para ela se ela tinha noção de qual concepção teórico-metodológica orientava essa tendência, né, desse material. Ela disse, não, professor, eu não tenho,
e quando os professores adotam esse material, eles vão poder usar a pedagogia que eles quiserem, né? Então, assim, nem mesmo uma pessoa que estava ministrando o curso para ensinar a usar o material, né, dava conta de fazer essa discussão, que eu digo que é o pano de fundo, né, de produção desse material, para se pensar aí na possibilidade de uma outra pedagogia, né? Então, eu vejo que há uma preocupação hoje, de fato, para que o exercício desse material seja desenvolvido em sala de aula. A gente sabe que vai ter, talvez, o profissional da educação física, da arte, talvez não vá usar para e passo esse material, mas os professores que estão com os primeiros anos, né, eles, de fato, vão se utilizar justamente porque ele é uma espécie de cópia da Provinha Brasil, por exemplo, né, do SARERJ, que vai ser estabelecido aqui pelo Rio, né, que está vinculado ali ao Sistema de Avaliação da Educação Básica do país, e, de fato, a gente pode dizer que o que está previsto em termos políticos e pedagógicos desenhados pela base é exatamente o que as crianças estão levando para casa, né, para estar desenvolvendo. Então, enquanto a gente não tiver aí uma rede, né, consciente do que, de fato, dá conta de produzir o tempo pedagógico em sala de aula, quer dizer, enquanto não se identificar essas categorias, e lógico, né, essas categorias precisam ser compreendidas a partir do modo como essa sociedade está organizada, né? Quer dizer, que mundo é esse, que sociedade é essa, e o que eu vou fazer com a escola, né? Então, se a gente não conseguir fazer esse debate, a gente caminha aí para um processo extremamente precarizado, se a gente for comparar com o que nós já tivemos, né, em termos de história da educação organizado do ponto de vista do currículo aí ao longo dos tempos, né? Então, se estava ruim, né, na sua época, hoje tenha certeza que a situação caminha de forma cada vez pior. Vamos finalizando, então, pessoal, hoje, devido ao tempo, mas se tivéssemos, né, mais fôlego, poderíamos desenvolver o debate aqui até meia-noite, 1h da manhã, ou mais. Como é que é? Vida inteligente na madrugada. Ficaríamos aqui de madrugada discutindo prática pedagógica, políticas públicas, filosofia, né? Mas, meus camaradas, um abraço, então. Semana que vem a gente se vê, dia 26, o debate dos textos indicados. Já foram encaminhados via e-mail, via WhatsApp, a gente vai reencaminhar e vai mandar o folderzinho do lembrete, tá bom? Um abraço, sigamos na luta e a gente se vê dia 26. Vamos dar a opção para alguém mudar essa situação com a palavra armada. MST, movimentos urbanos, e uma boca boa poderá ficar fechada. Entendo o que está acontecendo, é isso que estão querendo. A sua atitude justifica a violência contra a inocência da favela organizada. Entende esta jogada? Não dá mole não dá mole na parada. Não justifique a violência dos ignorantes contra uma atitude organizada. Não dá mole